Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e também sobre a vida de toda a sua família. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é: o mundo precisa de você. Escute. Você já pensou nisso, que o mundo precisa de você? Esta é uma verdade, creia nisso. O mundo precisa de você. Eu lhe convido a ouvir esta mensagem até o final, pois eu tenho certeza que não é por acaso que esta mensagem chegou até você. Deus quer que você saiba disso. Então, não ouça apenas parte da mensagem, né? Talvez você tenha tantos afazeres, tantas ocupações, né? Se você não consegue ouvir a mensagem agora, então anote para que você possa ouvir ela posteriormente. Mas é importante que você ouça a mensagem integralmente, porque Deus tem para a sua vida uma grande bênção através desta palavra. E você não pode perder, né, a mensagem inteira. O texto que nós vamos utilizar para a mensagem de hoje é um texto que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, dos versos 1 até o verso 8. Daí o texto lá vai dizer: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Este texto é um dos textos bíblicos que mais me fascina. Nele mostra um rei chamando pessoas despreparadas para uma grande missão. É o grande mestre Jesus confiando algo sublime nas mãos de pessoas que ele chamou para ser seus discípulos. Eu quero destacar neste texto algumas ações de Jesus que vão nos ensinar algo precioso para a nossa vida aqui neste mundo. A primeira ação de Jesus foi chamar seus discípulos para uma importante missão. Aqui Jesus não está chamando seus discípulos para o segui-lo. Isso ele já havia feito anteriormente. Aqui esses homens já eram discípulos de Jesus. Eles já estavam seguindo Jesus. Então, todos eles, sendo já discípulos, Jesus os chama para uma missão. Eu quero aqui pensar com vocês em algo muito importante. Jesus chama pessoas do mundo inteiro para serem seus discípulos. Muitos aceitam e muitos não aceitam o convite de Jesus. Na verdade, a maioria recusa este convite de Jesus. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que Jesus não chama pessoas apenas para serem seus discípulos no papel, ou seja, só na lista de discípulos. Ele chama porque ele quer dar uma missão a cada um. Saiba disso. Jesus te chamou porque ele tem uma missão neste mundo através da sua vida. Voltando ao texto, precisamos observar que Jesus chama para a missão todos eles. Jesus não chamou somente
alguns. Ele poderia olhar para o perfil de cada um daqueles discípulos e, de repente, olhar para alguns daqueles que nós sabemos que foram mais eficazes na obra de Jesus, e ele poderia, então, chamar apenas aqueles, de repente, olhar lá para Pedro, para Tiago e João, e dizer, olha, eu tenho uma missão muito importante, e vocês se encaixam tão bem no perfil das pessoas que eu preciso, né? Então eu quero que vocês me sigam. Ele poderia olhar para outros discípulos, como por exemplo Tomé, e dizer, olha, você não precisa vir comigo, porque eu preciso de pessoas de fé. Eu poderia olhar para o Judas Iscariotes e dizer também, você pode ficar por aí, porque eu preciso de alguém que esteja bem decidido a ser meu discípulo até o fim. Mas veja, Jesus não dispensou nenhum deles. Ele chamou todos com todas as limitações que eles tinham. Daí Jesus, então, o chama e dá oportunidade para que eles pudessem fazer esta grande missão. Então, neste primeiro ponto, eu quero destacar que Jesus chama todos os seus discípulos, né, independentemente do seu perfil, né, das suas capacidades físicas ou intelectuais. Ele chama todos. Em segundo lugar, quero que você saiba que após Jesus chamar, ele tem uma missão a ser realizada neste mundo através de cada um de seus discípulos. Você não pode esquecer disso. Se você aceitou o convite de Jesus para se tornar discípulo dele, lembre-se que ele tem uma missão a realizar neste mundo através da sua vida. Você precisa crer nisso. Em segundo lugar, eu quero destacar a segunda ação de Jesus com base naquele texto que nós vimos. A segunda ação de Jesus foi dar autoridade para os seus discípulos, então cumprirem com a missão. O texto lá em Mateus capítulo 10, verso 1, diz que, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Eu utilizei, de propósito, esta tradução, que é a Almeida Corrigida Fiel, para falar sobre a palavra poder que aparece nesta tradução. Esta palavra que aparece ali como poder, no grego é a palavra exousen, e esta palavra ela tem vários sentidos, e alguns dos sentidos vou enumerar aqui, é o poder da autoridade, poder de reger ou governar, autoridade sobre a humanidade, o poder de decisões judiciais, como se fosse uma decisão final de um juiz, e também sinal de autoridade de um rei. Neste caso específico, esta autoridade dada por Jesus aos seus discípulos era sobre espíritos imundos e sobre todas as enfermidades e todo o mal. Esta autoridade foi dada deliberadamente por Jesus aos 12 discípulos, foi para todos eles. E eu fico aqui pensando que alguns daqueles discípulos podem não ter exercido esta autoridade. Alguns provavelmente ficaram olhando outros exercerem autoridade e não cumpriram com a missão. Por que eu estou dizendo isso? É pelas atitudes de alguns daqueles discípulos, atitudes relatadas na Bíblia, durante a caminhada de Jesus, é provável que alguns tenham tido este comportamento. Mas, infelizmente, não foi só naquela época que pode ter acontecido isso, de discípulos não cumprirem com a missão, não utilizarem dos recursos que Jesus colocou à disposição deles. Hoje também acontece isso. Muitos tomam a decisão de seguir a Cristo, recebem dele esta autoridade, mas não a exercem. Isso acontece na maioria das vezes porque discípulos de Jesus não acreditam que ele deu esta autoridade a eles. Mas há também aqueles que desprezam a autoridade dada por Jesus e nunca fazem uso dela, porque estão distraídos com algumas outras coisas. Está voltado mais para viver uma vida onde ele possa atender às suas próprias necessidades, seus próprios desejos, e não está preocupado
como aquelas pessoas que precisam de uma palavra de Deus, né, uma palavra de apoio, uma palavra que pode levar estas pessoas à salvação. Nós precisamos crer que Jesus nos colocou neste mundo e nos chamou para que nós recebamos dele esta autoridade, para que nós possamos levar a palavra às pessoas perdidas. Então veja, né, que alguns dos discípulos, eles podem não ter exercido aquela função da maneira como devia, né? Mas eu, quando disse que uma das ações de Jesus foi chamar os discípulos para que ele pudesse, então, dar esta autoridade a eles. Se aqueles discípulos não comparecessem àquele local, né, se eles não estivessem diante de Jesus naquele momento da chamada, eles não teriam recebido esta autoridade e eles não teriam recebido as instruções para que fossem adiante desempenhar a missão. Eles nem teriam sido designados para aquela missão. Você pode estar se perguntando, mas como comparecer, né, então, na época que nós estamos vivendo, diante de Jesus, para que ele possa, então, nos designar, né, para que ele possa nos dar esta autoridade e explicar a missão que nós devemos desempenhar. Eu quero dizer para você, né, que Jesus, ele está presente em todos os lugares, né, e ele está chamando pessoas de toda parte do mundo para que estas pessoas recebam estas instruções que ele dá através da sua palavra, para que estas pessoas sejam instrumentos dele neste mundo. Né? Deus, ele usa diversas maneiras para falar conosco, e nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Precisamos estar atentos à voz de Jesus. Né? Jesus, ele fala através daqueles que ele o chamou para a pregação do Evangelho. Ele fala através da sua palavra, ele fala através dos momentos quando nós estamos orando, falando com ele. Ele fala nas reuniões bíblicas de estudos, ele fala de tantas formas. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus. São nesses momentos que Jesus fala conosco sobre o que ele quer da nossa vida. Hoje mesmo, Jesus está falando com você através desta palavra, porque eu sou um discípulo de Jesus e ele me chamou para anunciar a sua palavra, ele me deu autoridade para fazer isso. E eu, pela sua graça e pela sua infinita misericórdia, estou aqui cumprindo com esta missão, levando esta palavra de Jesus para você. Então grave isto. Jesus nos chama para sermos seus discípulos. E quando tomamos esta decisão de segui-lo, ele nos dá autoridade para uma missão aqui neste mundo. Você precisa crer nisto, caso contrário, você fará parte daqueles que apenas assistem os outros discípulos exercerem esta autoridade. E não é este o plano de Deus para a sua vida. Deus tem uma missão muito importante para você. Pessoas no mundo precisam de suas ações para que elas sejam libertas. Você precisa crer nisso. A terceira ação de Jesus, com base nesse texto que nós vimos, é de enviar os seus discípulos. O texto vai dizer, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui o texto diz que Jesus enviou os 12, ou seja, todos que ele escolheu, e a ordem de Jesus era para que eles não fossem pelo caminho dos gentios e nem entrassem em cidade dos samaritanos. A missão aqui era anunciar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel, e eles precisavam estar focados nisso. Eu fico aqui pensando que muitas pessoas nunca cumprem com o propósito para o qual Deus lhes chamou neste mundo, porque elas não têm foco, elas se dispersam facilmente com qualquer coisa. E Jesus sabia disso já naquela época, que os discípulos poderiam se dispersarem. E por isso ele designou seus discípulos para onde eles deveriam ir,
para quais pessoas eles deveriam se dirigir ou anunciar a palavra, e eles deveriam então seguir aquelas orientações de Jesus. Não eram para eles irem pelo caminho dos gentios e entrar na cidade de samaritanos. Isso poderia desviar do foco. Nós precisamos ter muito claro em nossas mentes como iremos cumprir com a missão que Deus nos dá. Temos que cuidar para não distrairmos com os gentios do mundo. Neste caso, não estou dizendo que não devemos anunciar o evangelho a todos, mas estou aqui numa linguagem figurativa, dizendo que não devemos entrar em lugares onde não fomos chamados por Deus para entrar, onde não fomos enviados. E não devemos enveredar pelo caminho daqueles que estão perdidos para fazer o que eles fazem. Nós temos que ir até onde eles estão para tirá-los de lá. Lembre-se, Jesus nos chamou para ser o sal da terra e a luz do mundo. Este sal precisa ter sabor e esta luz precisa brilhar nas trevas. Jesus nos chamou e nos designou para que cumpramos com a missão que Ele confiou a nós. Não podemos deixar de ir, não podemos distrair com qualquer coisa deste mundo. Precisamos focar no que Jesus nos chamou a fazer. Só assim vamos atender ao chamado dele. A quarta ação de Jesus, conforme aquele texto, foi de dar ordens aos seus discípulos do que eles deveriam fazer. O texto lá diz que indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eu quero novamente voltar a falar aqui sobre alguns significados daquela palavra poder que está lá na Almeida Corrigida Fiel, mas que no original é a palavra autoridade. Então a palavra correta é que Jesus dá autoridade, é isso que está lá no original. E ali então, ele fala no grego, o sentido, que ele dá poder de reger ou de governar, autoridade sobre a humanidade, autoridade de um rei. Veja que é uma autoridade muito grande que Jesus concede aos seus discípulos. Para você entender nesta autoridade, eu quero exemplificar, ou ilustrar com uma história, que é uma história aqui que eu estou colocando apenas para você entender. Imagine que você viva em um país onde a forma de governo é a monarquia, ou seja, um país que é governado por um rei. Neste país, há muitas pessoas sendo escravizadas, presas e submetidas a todo tipo de torturas de forma injusta. Então o rei daquele país lhe chama e lhe diz, olha, eu te chamei porque eu quero lhe dar uma missão. E a missão é de você ir e libertar todas essas pessoas das mãos dos opressores. Eu não quero mais que haja escravidão aqui neste país. Não quero mais que pessoas sejam torturadas. Eu quero que todas essas pessoas sejam libertas. Para isso, eu vou lhe dar autoridade para você cumprir com esta missão. Eu vou te dar um brasão com o meu selo. E quando você apresentar este brasão selado, todos vão saber que eu lhe dei autoridade para fazer isto. Além deste brasão, eu vou disponibilizar para você todo o meu exército. Ele é o mais poderoso do mundo. Ninguém poderá vencê-lo. Este exército vai à sua frente. Ele vai na sua retaguarda para te proteger e para que a missão seja cumprida integralmente. Com todo este aparato, se você não for, você seria taxado como uma pessoa medrosa, ou uma pessoa covarde, uma pessoa tímida. Porque imagine o rei colocar à disposição todos os recursos e dar autoridade para que a pessoa desempenhasse essa função. Uma pessoa que não é tímida, que não é uma pessoa covarde, ela aceita sim esse desafio, ela quer então libertar aquelas pessoas que estão sofrendo. Se ela não vai, talvez pensando em si mesmo,
mas se ela tem um bom coração, iria pelo menos por causa das pessoas que está vivendo daquela maneira. Daí eu sei, né, que Deus nos chamou neste mundo para entrar como um servo deste rei. Daí eu quero dizer para você, né, este rei é Jesus. É ele que tem nos chamado para que nós possamos ir libertar estas pessoas que estão sendo escravizadas pelos vícios, escravizadas pelas ações diabólicas. Muitas estão presas de tal forma que não conseguem se libertar desta prisão. Jesus lhe chamou para que você seja o seu discípulo, e ele quer que, como discípulo dele, que você cumpra com esta grande missão de libertar as pessoas oprimidas que estão nas garras de Satanás. Ele quer lhe capacitar com autoridade e com todos os recursos que só ele pode dar. Ele tem poder para colocar um exército de anjos para ir à sua frente e também para ir atrás na sua retaguarda para lhe proteger e também para lhe ajudar a cumprir com esta importante missão. A missão é muito grande. É uma missão que depende de uma obra sobrenatural. E ele, sabendo disso, coloca à disposição de todos os seus discípulos esta autoridade. Veja que maravilhoso aquilo que diz o texto lá no verso 7, Mateus capítulo 10. Indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Olha só o verso 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Que coisa maravilhosa, né? Jesus sabendo que há tantas pessoas enfermas neste mundo, não apenas enfermidades talvez físicas, mas enfermidades espirituais causadas por Satanás. E Jesus então agora, ele dá autoridade, ele dá esse poder para que você saia por este mundo, para que estas pessoas sejam curadas de todos os males, para que essas pessoas sejam limpas, para que estas pessoas sejam libertas das ações de Satanás. E Jesus fala algo aqui que é algo muito sobrenatural aos olhos humanos, que ele diz ressuscitai os mortos. Até algumas pessoas dizem que Jesus está dizendo para ressuscitar os mortos espirituais, porque a Bíblia fala muito de pessoas que caminham neste mundo e estão mortos nos seus delitos. Mas eu digo para você, quando olhei ali no original, Jesus estava falando de ressuscitar mortos, mesmo pessoa que havia já morrido. Isto aconteceu ali com os discípulos, quando então havia pessoas mortas, e foram ressuscitadas, como no caso de Dorcas, que foi ressuscitada por Pedro, como aquele menino que caiu lá da janela, que estava ouvindo o sermão do apóstolo Paulo, e Paulo ressuscita. E nós temos relatos de outras ressurreições que aconteceram na história da igreja do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele capacita, ele dá esta autoridade para que os seus discípulos vá onde estão estas pessoas sofrendo e tire elas lá do poder das trevas e traga elas para o poder da luz. Jesus nos chama, ele nos capacita, ele nos dá todos os recursos que nós precisamos para desempenharmos a missão que ele tem confiado sobre nós. Eu quero encerrar a mensagem de hoje, citando um texto que Jesus fala sobre ele. Lucas registrou isto. E foi também logo depois que vieram os discípulos se alegrando porque os espíritos maus lhe sujeitavam. E ele então diz, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então Jesus está dizendo, olha, eu dou poder, aqui também o poder é o exousa, lá do grego, a autoridade, para pisar em serpentes, escorpiões, e a serpente aqui representa Satanás, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus nos envia, ele nos protege. Nós precisamos crer neste Deus, nós precisamos saber que Jesus nos dá todas as condições
para alcançarmos as pessoas perdidas. E nós precisamos saber que no mundo há bilhões de pessoas perdidas, né? Muitos sendo escravizados por Satanás de todas as maneiras. Muitas estão presas sem nenhuma possibilidade de sair da prisão do inferno. Jesus está nos chamando para alcançarmos essas pessoas e ajudá-las a saírem desta prisão. Nós precisamos crer que Jesus assim está nos chamando, e se você crer que Jesus de fato está lhe chamando, eu estou disposto a orar por você nesta hora, para que você receba a bênção de Deus e que Ele então aumente a sua fé, Ele ajude você a ir adiante, cumprir com esta missão gloriosa que Deus tem nos dado a oportunidade de participar. Quero orar então por você nesta hora. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, pela palavra que o Senhor me deu para trazer a todas estas pessoas que me ouvem nesta hora. E sei, ó Deus, que estas pessoas, elas foram tocadas não por palavras que são de sabedoria humana, mas foram tocadas pelas palavras que vêm do céu, palavras de unção, que levanta pessoas caídas, que coloca pessoas em uma estrada onde elas vão cumprir com um propósito santo e vão, ó Deus, ser prósperas nesta caminhada, com a proteção do Senhor, com as bênçãos do Senhor sobre a vida delas. Meu Deus, olhe para estas pessoas que me ouvem nesta hora. Aquelas, ó Deus, que querem ser discípulos do Senhor, de ser um instrumento nas tuas mãos. Que elas, ó Deus, de fato, tome esta decisão e vá adiante num foco que o Senhor vai colocar para elas, ó Deus, olharem e seguirem sem desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas seguir fielmente o caminho que o Senhor tem apontado pela tua palavra. Capacite a cada um. Ó Deus, ajude, livre do mal. Ajude essas pessoas a não olharem para as dificuldades, mas olhar, ó Deus, para a autoridade que o Senhor disponibiliza a elas para cumprir com esta missão. Peço ainda nesta hora que o Senhor, ó Deus, ajude as pessoas necessitadas. Dai a elas o pão de cada dia. Aquelas que estão enfermas, meu Pai, coloque as tuas mãos e cure de toda a enfermidade. Ajude os teus filhos neste mundo. Eu peço a tua bênção, a tua proteção, o teu favor sobre todas elas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esse tempo precioso que pudemos estar aqui transmitindo a palavra de Deus ao seu coração. Daí eu peço que você compartilhe esta palavra com seus amigos. É algo tão rápido, você entra lá no seu Facebook, pegue o link aí do canal desta mensagem e coloque lá e diga: assista esta mensagem, vai ser uma bênção para a sua vida. E você vai estar ajudando nós semearmos a palavra que abençoa pessoas neste mundo. E também, se você não se inscreveu no canal Palavras de Vida, se inscreva, porque você vai fortalecer o canal. Daí, quanto mais fortalecido o canal, mais vai ser divulgada as mensagens para mais pessoas. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, e se Deus permitir, na quarta-feira estaremos de volta aqui no Momento Pão do Céu para concluirmos aquela reflexão que nós começamos, né? Se Deus perdoa todos os pecados ou se há perdão para todos os pecados. Então convido você para estar com a gente na quarta-feira. Que Deus abençoe a sua vida. Até em breve, se Deus assim quiser. Um grande abraço.